Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou o Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias e levar até sua casa informações que são agregadoras de valor. E para que tudo seja melhor, a primeira coisa é evocar aqui e aí sobre todos nós as bênçãos e a presença de Deus, que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Bom, sem mais delongas, depois de muito tempo jogado lá nas repimbocas da parafuseta, escondido no mato por medo do Covid, eis que dá o ar da graça no programa, ele, o vibrante, periclitante e, acima de tudo, militante, professor Nazareno. Seja bem-vindo ao nosso programa novamente. É sempre um prazer muito grande, né, estar aqui nesse programa e prazer ainda maior estar se dirigindo a essa plateia fantástica e maravilhosa. Na verdade, eu estou há quase 6 meses exilado, com 2 medos. O primeiro é do coronavírus. Eu morro de medo. Acho que ainda não contraí. Morri com esse negócio. Acho que ainda não coloquei o vírus dentro de mim. E o outro medo, por incrível que pareça, é de uma pequena parte, talvez, né, das pessoas que leem os meus textos, enfim. Aí eu fiquei na zona rural, ali próximo ao Rio das Garças, por ali e tal, mexendo com galinhas, com as coisas e, de certa forma, me protegendo desse vírus. E, claro, lógico, óbvio, como eu não posso levar um computador para lá, aí eu também não produzo os textos, não escrevo mais os textos, parei um pouco. Nós estamos numa época difícil, como sempre, né? Época de eleições, por exemplo. Os meus textos geralmente trabalhavam em cima dessas questões políticas. E eu não quero problemas com a justiça. Né? Eu não quero problemas com a justiça. Eu procuro falar, por meio dos meus textos, aquilo que eu vejo, aquilo que eu acho. Mas eu assisto, por exemplo, ao programa eleitoral obrigatório, gratuito e obrigatório. Eu assisto. E observo que não mudou absolutamente nada. As pessoas continuam, na maioria dos casos, com o desejo de administrar Porto Velho, de ser vereador, isso, aquilo, outro. E quase ninguém mudou ainda as suas concepções. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Porto Velho será um paraíso com borboletas azuis e coelhinhos saltitantes. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E, na verdade, ninguém faz absolutamente nada. Né? Eu sou um homem político, porque todos nós somos políticos. Mas nunca, em momento algum, eu quis, por exemplo, participar da política partidária. Né? E eu participaria até. Já pensou eu, vereador de Porto Velho? Eu costumo dizer, Benito, se eu fosse candidato a prefeito ou a vereador de Porto Velho e tivesse o supremo azar de ganhar as eleições, eu não participaria nem da minha posse, eu cairia fora daqui, porque é um lugar que vota no professor Nazareno com todo respeito. E por que eu não participo, não quero participar? Nunca fui filiado a partido político nenhum. Exatamente porque, como eu vejo a política partidária, eu a recrimino bastante. Para mim, a forma de se fazer política aqui no Brasil está completamente errada e equivocada. Eu vejo dessa forma, eu vejo dessa maneira, então eu não vou participar. Eu não quero participar. E é muito melhor a gente ficar de fora observando do que a gente participando lá dentro. Por quê? Porque eu entendo que
Hoje eu sou um professor aposentado, mas se eu tivesse participado da política, eu não daria aulas. Eu não daria aulas, eu teria que me afastar da sala de aula. Então, uma das únicas coisas onde eu me sinto produtivo é dentro da sala de aula. Aí eu sairia, por exemplo, para ser vereador, para ser deputado estadual, federal, enfim. Então, a política partidária, para mim, aqui no Brasil, e como ela é feita, ela nunca me atraiu. Eu entendo que muitas coisas deveriam mudar. Muitas coisas deveriam assumir uma nova roupagem. Eu costumo dizer, o Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo. Quando chega a qualidade de vida, nós ficamos em último lugar. Nós ficamos, não em último lugar necessariamente, mas nós ficamos aí no número 80, no número 100 em IDH. Veja a situação da nossa cidade, Porto Velho, que não é a minha cidade. Eu costumo dizer, eu não nasci aqui, embora esteja quase há 40 anos morando aqui. Dentre as cidades do Brasil, acima de 100 mil habitantes, segundo o Instituto Trata Brasil, Porto Velho consegue ficar em último lugar, no 100º lugar, em saneamento básico e água tratada. Nós temos água encanada aqui em Porto Velho, 30%. Saneamento básico, talvez 2%. Tratamento de esgoto, 0%. E nós observamos essa cidade, como eu disse, eu moro aqui há 40 anos. Eu cheguei aqui no início da década de 80, 1980 mais exatamente. Aí morei em Calama, lá no Baixo Madeira, 5 anos. E voltei aqui para Porto Velho. E, claro, lógico, óbvio, eu tenho viajado. Não agora, durante a pandemia, mas eu tenho viajado. Eu conheço outras cidades do Brasil, eu conheço outras realidades e até do mundo. Tu foi na Alemanha um pouquinho antes da coisa fechar, hein? Um pouquinho antes. Eu fui na Áustria, em Viena, fui a Paris e fui a Berlim. E eu costumo dizer, foi uma das piores coisas que eu fiz na minha vida. Eu já fui 3 vezes lá na Europa. E por que uma das piores coisas? Porque eu moro no Brasil, eu moro em Porto Velho. Porque eu vejo como as coisas funcionam aqui e eu vejo como as coisas funcionam lá. Então, é terrível. E sem falar no fato de que a minha esposa tem um grande sonho na vida dela, que é morar na Europa. Eu já tentei algumas vezes, mas é difícil para um professor aposentado. Portugal até está acenando um pouco para mim, enfim. Portugal, por incrível que pareça, cidade de Lisboa, mesmo a cidade do Porto e outras cidades nas áreas metropolitanas, são cidades extremamente organizadas, limpas, com qualidade de vida. E nós não temos qualidade de vida. Veja a questão da pandemia, por exemplo, aqui em Porto Velho. Não fiquem felizes, porque nós estamos em queda livre, os números, sim. Mas o vírus tem se mostrado exatamente igual como na gripe espanhola. Veja o caso da Europa. A Europa está vivendo agora a segunda onda, talvez pior do que a primeira. O vírus nos Estados Unidos, ele está voltando com força total. E imaginem vocês, no inverno deles, onde fecham-se todas as casas, todos os ambientes, esse vírus vai se multiplicar. E aqui no Brasil, Manaus parece que já começou com a segunda onda. Está com 94% das UTIs lotadas. Quer dizer, Manaus teve o Sexta-feira, tinha morrido 30. 30 pessoas num dia só. Então Manaus está voltando. E aí eu faço uma meia-culpa, não é a questão do brasileiro, do rondoniense, do porto-velhense, essa questão de ficar preso dentro de casa, essa questão da quarentena, não. É uma questão do mundo inteiro. Mas o Emmanuel Macron, ontem, ele deu uma entrevista e disse, reabrimos tudo, estamos enfrentando o vírus. E nos esquecemos de avisar para o vírus que nós íamos abrir tudo. E o resultado? O resultado é que o vírus continua sendo extremamente perigoso. Claro, por incrível que pareça, que sorte a nossa. Se não me falha a memória, Rondônia tem um dos menores índices de letalidade com relação ao coronavírus. No Brasil, se não me falha a memória, é o Ceará que tem a menor taxa de letalidade de mortes e, em segundo lugar, Rondônia. Ceará, depois Rondônia. Tem um número
pequeno de morte, mas mesmo assim, eu gosto de dizer, Se esse número for garantido, né? eles fazem a contagem por 100 mil habitantes, número de mortes por 100 mil habitantes. Mas veja a questão, a Argentina está com problemas agora. Tá? O vírus voltou, e voltou com força. Aqui em Porto Velho, da mesma maneira. Por quê? Porque quem administra o sistema de saúde são os brasileiros. Quem administra as cidades, os estados, o país como um todo, são os brasileiros. E grande parte dos brasileiros, lamentavelmente, são negacionistas. Nós discutimos há pouco a questão da revolta da vacina, lá com Oswaldo Cruz, início do século passado. Talvez naquela época, 1900, 1905, enfim, talvez naquela época a população fosse mais esclarecida do que é hoje. Nós temos 215 milhões de brasileiros, a maioria não sabe a diferença de um vírus para uma bactéria. A maioria, lamentavelmente, pelo nível de educação que recebeu, a maioria não consegue distinguir absolutamente nada. Então, ninguém está imune. Nós não estamos imunes. Eu uso a máscara. Onde eu vou, eu uso a máscara, procuro me preservar o máximo possível, mas eu sei que mais dia, menos dia, no detalhe, você pega o vírus. E somente com a vacina. E ainda assim, você vê o presidente da República, a autoridade maior do país, além de negar a ciência, disse que só vai obrigar a tomar vacina o cachorro dele, o Faísca. Somente. E mais ninguém. E eu pergunto, por que não obrigar as pessoas a tomar vacina se o sistema de saúde extremamente falho no nosso país não dará conta de atender a todos? Então tinha que ser, no meu modo de ver, tinha que ser algo obrigatório. Por exemplo, você não é obrigado a votar? Eu vou votar dia 15 agora, vou vir lá do sítio para cá para votar. Olha só, você é obrigado a votar. Não é obrigado a votar, é obrigado a votar, sim senhor. A não ser que você tenha menos de 16 e mais de 70 anos. Ainda assim, você vai ter problemas. Então é obrigado a votar. Você não é obrigado a vacinar os seus filhos? Não tem que ter a caderneta de vacinação para entrar numa escola? Não é obrigado? E por que contra o coronavírus não tem que ser obrigado também? Eu vejo assim. Mas não atacaria, por exemplo, a liberdade individual das pessoas? O Estado, o poder público, obrigando essas pessoas a tomarem a vacina? E eu lhes digo que pode até ser. Porém, o interesse coletivo tem que prevalecer sobre o interesse individual. Então, o poder público, ele precisa criar mecanismos no sentido de fazer com que toda a população, 215 milhões de pessoas, tenham que tomar a vacina. Porque é o interesse coletivo que está sobrepondo ao interesse individual. Então, eu não vou tomar vacina. Por quê? Porque a vacina é comunista. A vacina é da China, a vacina é comunista. Pelo amor de Deus, gente. A vacina, ela é feita, ela é produzida a partir de observações de cientistas. São pessoas de extrema capacidade, microbiologistas. São pessoas que conhecem. E, lógico, o que é que caracteriza uma vacina? O tempo. O tempo. Eu vou tomar a vacina. A minha confiabilidade na vacina é 100%? Não. E por que não? Porque eu sei exatamente o que vai acontecer com o meu organismo no período de 1 ano. O que é a vacina? É o vírus atenuado. Então eu vou injetar dentro do meu organismo milhões de vírus atenuados e eu não sei qual a reação que o meu organismo terá, por exemplo, daqui a 4 anos. E ninguém sabe. E quando é que vai se saber disso? Só vai se saber disso daqui a 4 anos. Então a vacina, a característica principal dela é exatamente o tempo de observação. As pessoas, de um modo geral, e a gente tem muito isso hoje no nosso país, infelizmente, negam, o negacionismo, a terra é plana,
essas tolices, essas bobagens. Só que as pessoas não percebem que a ciência nada mais é do que observação. Professor, Ciência é observação. Tu já saiu dele porque ele emendou direto, a gente não chamou vinheta, não chamou nada, tá? Eu deixei, ele tava com vontade de falar faz tempo, trabalhando no mato. Isso. Pois não. professor, prazer, né, conhecê-lo pessoalmente. É a primeira vez que eu estou lhe entrevistando. Prazer em conhecê-lo. E diante de tudo que o senhor falou, eu tenho uma pergunta. O senhor acredita que essa fase de negacionismo, terra plana, negação à ciência, como professor, o senhor acha que foi a escola de alguma maneira que falhou? Foi a educação, do modo geral, dos pais? O que ocasionou essa curva, já que alguns anos atrás a gente não tinha essa fase, né? E parece que foi um vírus. Um teve a ideia, espalhou para outro, e virou para outro, isso borbulhou, e está virando uma tendência de pessoas aderirem à falta de conhecimento como base de questionamentos científicos, e tem se tornado preocupante. O que o senhor acha que isso pode ter acontecido? De todos os vírus, talvez, muito pior do que o coronavírus, o pior de todos os vírus é o emburrecimento, vamos usar essa expressão, o emburrecimento da população como um todo. A ideologização, que nome chato, ideologização de tudo o que existe dentro da sociedade. Isso é ruim. E por que isso é ruim? Porque opõe as pessoas, porque divide as famílias, porque dividiu o país. O Brasil não é direita e esquerda, o mundo não é direita e esquerda. Tem dividido o mundo. Tem dividido o mundo também. Então, nós temos observado isso de forma lamentável. Eu costumo dizer que é o último urro da extrema-direita. É o último suspiro da extrema-direita. E essa extrema-direita, graças a Deus, ela já começou a mostrar os seus equívocos. Na Argentina, com a derrota do Macri, na Bolívia, né? Não é necessariamente com a volta do Evo Morales, não é isso. Possivelmente nos Estados Unidos, eu costumo dizer, Hillary Clinton, ela não foi presidente dos Estados Unidos, mas ela teve 3 milhões de votos a mais do que o Trump. A atual disputa lá nos Estados Unidos pode fazer com que um determinado candidato tenha 5 milhões de votos a mais e ele perca as eleições, né? Então, isso precisa ser repensado. E a maneira de enxergar o mundo, de um modo geral, precisa ser repensada. Por quê? Você colocou muito bem a questão da escola, né? Eu gosto de dizer que escola é o lugar onde tudo é permitido se discutir e se debater. E que tem que existir a ideologia. E qual é a ideologia? Toda a ideologia dentro da escola, né? Você não pode limitar a escola em relação a conteúdo, em relação a conhecimento. E nós estamos vivendo hoje no Brasil, eu diria até nos Estados Unidos, eu diria até no mundo inteiro, a essa reação da extrema-direita, nesse sentido, de limitar as coisas, de fazer com que as coisas tenham uma determinada limitação, quando não há limites para isso. Então nós tivemos uma eleição para presidente, por exemplo, totalmente ideologizada, uma ideologia muito forte. Isso está errado, vamos defender a família, né? E eu gosto de dizer, eu não sou um defensor da família, nunca fui. E estou casado, graças a Deus, com a mesma mulher há 38 anos. Sou casado com a mesma mulher há 38 anos e não sou defensor da família. E determinadas pessoas votaram num candidato que era o defensor da família, já estava na 5ª família. Percebeu? Aí eu pergunto, defensor de qual das famílias? Da primeira, da segunda, da terceira, da quarta? E todo mundo entrou nessa daí.
A ideologização, ideologizar as coisas. Para mim, a ideologia, a única ideologia boa e que presta, é a ideologia do ser mais humano. Então, vamos discutir Porto Velho. Ótimo, vamos discutir Porto Velho. Me preocupa Porto Velho ter apenas 2% de saneamento básico? Sim. Me preocupa Porto Velho ter 30% de água encanada? Claro. Somos quase 600 mil habitantes. Qual é a água que nós tomamos aqui em Porto Velho? De um poço que eu cavei ao lado da minha fossa. Nós bebemos aqui cloriformes fecais. 30% apenas da cidade de Porto Velho recebe água não tratada, recebe água encanada. Saneamento básico não tem, rede de esgoto não tem. E tomamos, que água nós tomamos aqui? A água do nosso poço que nós cavamos ao lado da fossa. Ou seja, matamos a nossa sede com cloriformes fecais. E estamos em plena região amazônica. Estamos ao lado do 15º, 16º maior rio do mundo, com água potabilíssima, água potável. O Rio Madeira é água potável. Claro, tem que tratar um pouco, melhorar um pouco aquela água. Aí você chega nas capitais da Europa, você chega em Israel, num deserto, os caras têm água potável lá. Tu chega lá em Viena, na Áustria, um rio quase da largura do Madeira, o rio Danúbio, e as pessoas tomam água daquele rio ali. Em Paris, no Sena, Rio Sena, as pessoas tomam água daquele rio. Eu fui no Rio Jordão. Rio Jordão. Rapaz, a água era tão clarinha que tinha tanto peixe, tanto peixe. Olha só. Tanto peixe. Sabe Lambari? Tinha de rodo. Ou seja, e por que nós não temos aqui em Porto Velho? E é um filão d'água, né? Depende de quê? É um engarapé perto daqui. Da boa vontade política. Tá, eu vou chamar o intervalo comercial no próximo bloco para a gente concluir. Tu vai falar dessas ameaças que tu recebeu. Ah, claro, lógico. Tá, e a gente vai concluir tu falando o que tu acha que vai dar da revolta da vacina. Ah, tudo bem. Então, jogo rápido, é num lá, outro cá. Voar, navegar, jogar, curtir, baixar, assistir, trabalhar. Tudo tem ficado muito rápido. Tudo requer pressa, mas com qualidade. Brasil Digital. Você mais conectado. Internet 100% fibra ótica. Portal O Rondoniense. Notícias de seu município, estado, do Brasil e do mundo. Sobre saúde, economia, política, esportes, cultura, tecnologias e muito mais. Com a credibilidade que você precisa. orondoniense.com.br. Sob medida. E estética Mãos de Fada. Depilação, designer de sobrancelha, extensão de cílios, limpeza de pele, clareamento íntimo, axilas e tratamento para a estria. Avenida 7 de Setembro, 6.158, bairro Igarapé. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163. O que eu procurei? Tecnologia avançada. Método personalizado. Profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso.
Professor, que história é essa que quiser te empacotar? Olha, eu sempre escrevi, claro. E eu costumo dizer que os meus escritos procuram, de certa maneira, mostrar a verdade que incomoda, em vez da mentira e da hipocrisia, né, que conforta. E, claro, nessa época dos bolsomínios, eu andei recebendo, sim, algumas ameaças. Aí eu parei de escrever por enquanto. Primeiro porque eu estou lá no mato, estou com medo do vírus. E depois porque os bolsomínios me metem medo. Eu tenho medo deles. Eu tenho medo deles, sim. Eu não sei o que um bolsomínio aborrecido pode fazer a mim ou a um familiar meu. Basta você ver a Sara Geromini, aquela gente lá que jogou, que bombardeou o Supremo Tribunal Federal. Eles deram uma parada agora. Mas com certeza, nas próximas eleições, depois dessas agora, nós vamos ter uma fase terrível. E eu espero não estar aqui no Brasil. Eu espero já estar morando lá em Portugal, tendo ido embora para a Europa. Eu não quero participar disso daí. A ideologização que eu falei tanto, né, ela vai vir com mais força. A polarização da sociedade brasileira, ela vai vir com mais força. Porque, de um modo geral, essas pessoas vão querer ganhar as eleições acima de tudo. Mas eu acredito também que pode ser que a força, ela dê uma diminuída se o Trump for derrotado, agora lá nos Estados Unidos, como todos nós esperamos, e que triunfe o bom senso, a ciência, e dizer que a Terra não é plana e que a ciência, de um modo geral, é observação. Então eu vejo dessa forma, eu vejo dessa maneira, as pessoas precisam se conscientizar. Então eu recebi, no meu antigo telefone, algumas ligações. Não fui atrás, não busquei, enfim, porque eu não queria discutir, eu estava saindo, indo para o interior, mas eu recebi ameaças. Tanto é que hoje eu não estou escrevendo mais, já tem quase 6 meses que eu não produzo um bom texto. Vontade já deu, sabe, de escrever um texto, e agora, durante as eleições, meu Deus do céu. Mas aí você tem a tropa de choque dos candidatos, de todos os candidatos. Eu não consigo compreender como Porto Velho é a pior dentre as cidades brasileiras acima de 100 mil habitantes, a pior dentre as capitais. Estou falando em saneamento básico e água tratada, e em qualidade de vida também. E Porto Velho tem nada mais, nada menos do que 15 candidatos a prefeito. A coisa é ruim, mas ninguém quer largar o osso. E, claro, lógico, nós temos N situações para falar, para discutir, para escrever, para levar para os nossos leitores. Porque, por incrível que pareça, eu tenho leitores. Uns 4 ou 5 pessoas leem e mandam e-mails para mim. Professor, o senhor não escreveu mais. Né? A gente tem 4 ou 5 pessoas que leem os nossos textos. Mas eu devo voltar. Eu não quero confusão com a justiça. Né? Diante dessa pandemia, é complicado você ter que vir para aqui para resolver, para discutir essas coisas. Mas é claro que eu vou voltar a escrever, eu vou voltar a implementar essas discussões que eu vejo assim. Se você começa a discutir as coisas, é possível que você encaminhe a resolução dessas coisas. E se você cruza os braços e deixa para lá, em tese você está aceitando tudo aquilo. Percebeu? Então você precisa discutir as coisas. Né? Situações de políticas públicas. O professor estava falando sobre filosofia na Amazônia. E eu costumo dizer, a filosofia existe em tudo. A filosofia e a política. Qual é a ciência mais importante? É a ciência política. Porque é ela a ciência política que determina a existência ou não das outras ciências. E a ciência tem que ser precedida pela filosofia. Porque a filosofia é, enfim, aquela ciência que vai buscar o porquê das coisas. Então nós precisamos discutir, nós somos seres políticos. Foi Aristóteles que falou, o homem é um animal político. Então, nós temos que discutir. A não discussão dessas ações, a não discussão dessas políticas, a não discussão da política partidária, por exemplo, leva ao conformismo, leva
a isso que nós temos aqui em Porto Velho. Eu moro há 40 anos aqui, como eu gostaria de ter água encanada aqui, como eu gostaria de ter rede de esgotos aqui, sabe? Como eu gostaria de ter transportes coletivos aqui. Nós passamos 3 anos sem transporte coletivo, até mais do que isso. E agora nós temos transporte coletivo, agora nós temos saúde pública de primeira. Quando eu assisto ao programa eleitoral gratuito, porque lá no sítio onde eu estou, passa. E quando eu vejo as propagandas, eu começo a entender que isso daqui é um paraíso, cheio de borboletas azuis e coelhinhos saltitantes, e que vai melhorar ainda mais. E quando tudo isso termina dia 15 agora e depois no segundo turno, se houver o segundo turno, aí a gente volta para o fogão a lenha. E por que a gente volta para o fogão a lenha? Porque a gente não discute política no dia a dia, e deveríamos discutir. Professor, não tem mais tempo. Muito obrigado aqui pela sua presença. Só dá tchau, Camila. Professor, muito obrigada pela sua presença e volte sempre. Ora, era sempre um prazer enorme estar aqui discutindo. Te aguardo no outro mês, tá bom? Maravilha, a gente vem lá. Com prazer, pode ter certeza disso. E por hoje é só, pessoal, que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos, com sua luz, sua vida, seu amor, e eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.